Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Semana que vem nós não teremos culto presencial, obedecendo determinação do nosso governador João Dória. Então semana que vem será online, tá? Mas tem igreja que faz lá escondido. A igreja que faz escondido é responsabilidade deles. Vamos fazer o que é correto, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos nos sujeitar às autoridades. Romanos 13 nos diz isso. Então, se uma autoridade determinou algo, nós como cristãos devemos fazer o quê? Obedecer, amém? Para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema. Quinta-feira nós teremos o nosso curso, se eu não me engano é a última aula. Semana que vem é a última aula, depois nós teremos uma aula para revisão. Sérgio, acompanhou, Sérgio? Quinta? Acompanhou? Entendeu certinho? De boa? É isso aí. Se você tiver alguma dúvida, você anote. Então quinta-feira, nossa aula online, como ser guiado pelo Espírito de Deus. E já vem mais um curso aí, logo mais na sequência, que nós iremos falar conforme formos pregando a palavra, amém? Gostaria que você fechasse um pouco os seus olhos, abaixasse um pouco a luz, para que nós possamos orar, falar com Deus, amém? Não se preocupe com as coisas lá de fora, coloque o seu pensamento aqui, o culto vai terminar no horário certo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos em sua casa. Nós somos privilegiados e sabemos, Pai, que apesar dessa situação complicada, da igreja ter que ficar fechada 15 dias, nós sabemos que o Senhor é muito maior do que isso. Nós já passamos por situações piores o ano passado de não poder se reunir, e sabemos que o Senhor continua cuidando da sua igreja, o Senhor continua cuidando de nós, o seu Espírito Santo está dentro de nós, Pai, e nós estamos confiantes, nós cremos em sua palavra, nós cremos no seu poder, e o seu poder não diminuiu nem um pouco. É por isso que nós estamos aqui neste domingo. Não estamos aqui, Senhor, porque não há nada para se fazer em casa. Muito pelo contrário, há tantas responsabilidades, mas nós separamos um tempo para termos comunhão com o Senhor. Nós separamos um tempo para louvar e cultuar ao Senhor, porque nós temos convicção de que as coisas eternas são mais reais do que esse chão que pisamos, do que esse ar que respiramos e de tudo que enxergamos à nossa volta. Nós temos a certeza disso, é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque queremos louvar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte, aquele que é o nosso Senhor. Nós, desde já, paralisamos qualquer coisa que venha tirar, roubar a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas, o nosso coração. Nós paralisamos porque nós cremos que há um poder investido à sua igreja. Nós cremos na autoridade que o Senhor nos entregou, em o nome de Jesus, que os nossos corações, os olhos do nosso entendimento possam estar abertos para entendermos mais da sua palavra, em o nome de Jesus, amém, amém. Se você está com a sua Bíblia, como de costume, levante ela com fé, diga assim: esta é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, nela estão contidas sementes de eternidade, essas sementes alimentam o meu espírito, essas sementes transformam a minha alma, essas sementes dominam o meu corpo. Serei exposto a essa palavra e nunca mais eu serei o mesmo, em o nome de Jesus, amém, amém. Ontem, enquanto eu meditava em alguns textos, tem um texto em específico que me chamou a atenção. E quando nós vamos comprar algum alimento no mercado, né? Não sei quem faz compra aí, costuma olhar as embalagens dos alimentos que compra. Quem costuma fazer isso? Kátia, Sérgio,
Diácono Renan, Diaconisa Maiara, Diaconisa Neymar, acho que todo mundo olha, né? Acabou olhando. E geralmente lá na embalagem do produto tá marcado qual é a fonte calórica daquele produto, não é verdade? Geralmente quem está treinando alguma coisa ou fazendo dieta, olha essas coisas, né? Vamos ver quantas calorias tem esse esse alimento aqui é fonte de proteína. Só baixa um pouquinho a música um pouquinho, por favor, Pepe. Geralmente a gente olha quais são as categorias. Será que é uma fonte de proteína? Será que tem muito carboidrato? E nós chegamos à conclusão que tudo que nós fazemos demanda energia, irmão Rogério, não é verdade? Quando você vai abastecer seu carro, tá caro, né? A gasolina, né? Tá caro. Se você quiser vender o seu carro para dobrar o preço, é só você encher o tanque e vender ele. Já vende o carro com o tanque cheio, né? Já pensa nisso. Tá cara a gasolina, mas Deus vai dar graça. Nós vamos conseguir superar mais essa. Porque não adianta reclamar, né? Não adianta ficar reclamando. Então assim, tudo que nós fazemos demanda energia. Eu e você, nós comemos comida que gostamos, mas nós comemos porque nós precisamos do quê? De energia no nosso corpo. Lá a sua televisão, ela liga sozinha, se você não colocar ela na tomada, ela liga. Tem alguma televisão aí que liga sozinha na sua casa, sem você colocar ela na tomada? Não, você precisa colocar ela porque ela precisa de uma fonte de energia. Então tudo que nós fazemos demanda energia. Fala assim, tudo que eu faço demanda energia, precisa de energia, é necessário que tenha uma fonte energética. Antes de mais nada, uma coisa que nós precisamos deixar bem claro, e isso também serve para mim. Independente de quem esteja no governo, se é o Bolsonaro, o Lula foi solto, se é o Lula, se é o João Dória, deixa eu falar uma coisa para você, se você não trabalhar, meu amigo, minha amiga, ele não vai levar dinheiro na sua casa, o Bolsonaro. Ou o Bolsonaro vai passar na frente da sua casa, ele vai, tô passando aqui em registro, deixa eu passar lá na casa do Henrique, deixar uma latinha, ele vai deixar uma latinha de dinheiro? O Lula vai entregar uma latinha de dinheiro? O Dória vai entregar? Não vai. Então, uma coisa é certa, vamos deixar bem claro aqui, a gente fica às vezes brigando e gastando energia num negócio idiota, não é verdade? Porque assim, a gente fica brigando pelo Bolsonaro e criamos uma idolatria. O Bolsonaro é o presidente, não é? É o presidente. O que a Bíblia ensina a fazer com o presidente? Idolatre isso, faça uma estátua do Bolsonaro, põe um cartaz do Bolsonaro e ajoelha e adore o Bolsonaro. Não é isso que a Bíblia ensina. Idolatre o João Dória. Não é isso. E nem também o contrário. Nós sabemos e temos a certeza, e nós já vamos entrar nesse assunto aqui. Nós cristãos entramos numas brigas que não tem fundamento. A Bíblia ensina a orar independente do candidato que está lá. Não é verdade? Quando Paulo ele fala em Romanos 13 que nós devemos submeter às autoridades, você acha que tinha voto naquela época? Voto, urna eletrônica, voto impresso, acha que tinha isso aí na época de Paulo? Não. Na época de Paulo era quem estava no governo e tinha que orar. Era quem estava no governo que devia se orar. Então assim, pare com isso. É a dica que eu te dou. Sabe por quê? Hoje você bota a mão no fogo. Meu presidente, meu governador, você bota a mão no fogo por eles, e amanhã eles estão lá metidos em um monte de coisa e não estão nem aí para a causa do cristão. Eles não estão ligando para a causa do crente. Você acha que eles estão ligando para a sua causa? Não. Eles estão ligando para a causa deles. Eu tenho uma opinião bem formada da questão de política. Nós já vamos falar também a respeito disso no texto. Mas assim, faz a sua parte. Sabe qual que é a sua parte? Ore. Só ore. Reclamar não vai adiantar. Fazer protesto vai adiantar? Não vai adiantar. Então a sua arma é o quê? Ore pela autoridade instituída. Hoje é o Bolsonaro, amanhã pode ser o Lula, pode ser sei lá, quem quer que seja. Vamos brigar pelo prefeito. Gente, besteira. Novo Testamento você não vê Jesus fazendo esse tipo de causa. Você não vê. Jesus veio com um outro princípio para nós. O governo que Deus quer é o governo milenar, que virá depois. Mas isso aí é tema para outras discussões. Abra lá em Lucas, capítulo 4. Deixando claro, então, que é besteira ficar brigando por político. Se você quiser continuar brigando, o problema é seu. Não tem nada a ver com a vida de ninguém, tá? Só um conselho.
Mesmo porque, se eu fosse um charlatão, eu falaria o que você quer ouvir, não é verdade? Quantos aí fora falam que os outros querem ouvir e levam dinheiro por causa disso? Milhares. O Henrique vem me procurar por causa de um conselho. Vamos lá. O Henrique vem me procurar por causa de um conselho. Aí, no meio do conselho, eu ouço tudo que ele tem para falar e começo a falar o que ele quer ouvir. E termino a consulta desse jeito. Então, Henrique, sabe? Eu te aconselhei, mas custa 5 mil. Não tem esse tipo de conversa aqui. Aqui, a gente não ganha nada por isso. Sabe como nós sabemos se a gente faz algo que a gente ama mesmo? Sabe como nós sabemos, Lucas, se a gente faz algo que a gente ama mesmo? Quando a gente faz de graça. Eu estou desde as 3 horas da tarde aqui na igreja. Tem que amar a obra. E eu não recebo salário. Tem que amar, tem que estar desde as 3 aqui. Então tem 2 coisas que eu gosto. Obrigado por todos que deram as felicitações para o pastor guitarrista no grupo. Amém? Então tem 2 coisas que eu amo, 2 atividades que eu amo. Atividades, hein, amor? Não fica brava. Eu amo você, amo a Sofia. Mas tem 2 atividades que eu amo de fazer. A primeira atividade é ensinar a palavra. E a segunda atividade é tocar guitarra. Então essas 2 atividades eu faço de graça. É algo que eu amo fazer. É a minha vida, é parte de mim. Amém? Então vamos no texto aqui, para ficar bem claro o que nós precisamos entender, o que nos motiva dia após dia, João Pedro. Coisas que nós precisamos entender. Olha só, você conhece esse texto, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome, e disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, preste atenção neste texto, preste atenção nesta parte. Disse-lhe o diabo para Jesus: eu vou te dar todo o poder e glória. Veja que Jesus não interrompeu o diabo. O diabo está falando assim: mas o diabo é mentiroso, pastor, o diabo é sujo, é mentiroso. Mas nesse texto aqui ele está falando uma verdade. Apesar dele ser mentiroso, ele está falando algo que era dele de fato. Ele está falando assim: João Pedro, eu vou te dar todo o poder e toda a glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. O diabo, Fabinho, estava falando que ele podia entregar para Jesus poder e glória. Entenda uma coisa, preste atenção numa coisa: tudo que você olha aí fora, ele faz parte de um governo. Pastor, mas eu vou orar para que dê, não, pastor, eu vou militar para que entre um político cristão. Amém, meu irmão, você pode fazer o que você quiser, só que assim, entenda uma coisa: o sistema já está corrompido. Entenda isso, primeiro ponto. O governo lá de fora já está corrompido, porque o diabo falou: eu tenho poder e glória e dou a quem eu quiser. E quando ele usa essa palavra poder, Sérgio, é uma palavra, e talvez seja o próximo curso, ele usa uma palavra grega, João Pedro, chamado exousia, que significa autoridade. Eu tenho autoridade, eu entrego para quem eu quero. Ele está falando que possui uma autoridade no mundo. Mas Deus é soberano, mas ele entregou parcela da autoridade dele para o homem, e o homem passou para Satanás. O sistema está corrompido. Coloque isso na sua cabeça: pastor, mas Deus mandou a enfermidade do coronavírus para castigar todo mundo por causa do carnaval de 2019. Foi carnaval de 2019? Foi carnaval de 2019 que tinha lá o diabo batendo em Jesus, era isso? Foi isso aí? Foi 2019? Deixa eu tomar um gole de água. Então Deus, ele mandou, deixa eu só entender isso. Então Deus, ele mandou a enfermidade para castigar todo mundo. É isso, por causa do carnaval no Brasil. A pandemia veio, vamos entender uma coisa: a pandemia veio para castigar todo mundo, é isso? Vamos raciocinar um pouco. Vamos racionalizar algumas coisas.
Deus enviou uma enfermidade para que todo mundo, então Deus e o diabo trabalham juntos, é isso? Trabalham na mesma agência, é isso? É isso que eu quero entender. Então Deus e o diabo trabalham na mesma agência, eles são parceiros, são sócios, é isso que eu quero entender. A enfermidade, ela age, porque crianças morrem, porque, entenda uma coisa, entrou nesse mundo, existiu nesse mundo, você está debaixo de um sistema, preste atenção, mas Jesus, nós já vamos entrar lá, Jesus venceu, você é igreja, sobre a igreja ele não tem poder, mas lá fora, existe um poder que ele pode manipular, entenda isso. Preste atenção nisso. Estamos falando um monte de besteiras. Estamos falando que Deus não tem misericórdia. Estamos falando que Deus trabalha. Não, pastor, mas nunca disse isso. Disse quando você falou que Deus enviou a enfermidade. Se Deus enviou a enfermidade, por que nós estamos orando para que a enfermidade vá embora? Não estou entendendo. Se foi Deus que enviou, vamos abraçar ela. Não é verdade? Se foi Deus que enviou. Pastor, você pode provar isso para falar? Posso provar o texto para vocês, sem problema nenhum. A gente precisa começar a entender a palavra. Se nós não entendemos a palavra, vamos continuar falando as mesmas besteiras de sempre. Cristãos falando que Deus está enviando enfermidade. Preste atenção no texto lá em Efésios capítulo 2, nós já vamos chegar lá. Nós precisamos entender a característica de Jesus, de Deus. Mas pastor, Efésios 2, mas pastor, Deus enviou o dilúvio lá no Antigo Testamento, outra aliança. Não vamos misturar as coisas. Quer aprender mais? Venha para as aulas de quinta-feira. Aquilo lá era uma aliança, uma outra época. Nós vivemos numa outra aliança, uma outra época, confirmada em melhores promessas. Amém? Esse texto de Efésios nós já lemos várias vezes, e esse texto tem muita coisa escondida nele, João Pedro. Efésios 2 e 1. Não se apegue, eu vou falar os termos técnicos só para provar que eles existem aqui, mas o que você tem que entender é o que o texto quer dizer. Olha só o que diz o Efésios 2, irmão Paulo. Diz assim que Jesus, ele trouxe vida, está escrito aí na sua Bíblia, e vos vivificou. O que Jesus veio fazer? Trazer? O que Jesus veio fazer? Trazer vida. E todos sabem que vida é diferente de morte, não é verdade? Jesus veio trazer vida, mas Deus está mandando morte, mandando enfermidade. Já não está combinando o texto. Vamos prosseguir. Estando vocês mortos em ofensas e pecados. Aí diz assim no 2, em que outro tempo, está falando de nós, em outro tempo, antigamente, andastes, a palavra em grego, peripateo, que significa o seguinte, vocês tinham um comportamento, nós tínhamos um outro comportamento, João Pedro, eu e você, nós tínhamos outro comportamento, segundo, preste atenção nesse segundo, essa palavra segundo, é uma palavra grega também chamada kata, que significa assim, vocês eram dominados. Olha como muda o sentido do texto. Na sua Bíblia está segundo, mas o texto quer dizer, no original, que nós éramos dominados. Outro tempo, vocês andavam com uma conduta dominada. Não muda o texto? Significa que nós éramos dominados por alguma coisa. Vamos continuar o texto aqui. Dominados pelo curso deste mundo. Mais duas palavras, aion, que significa era, período de tempo ou era, no grego, e a outra palavra é cosmos, que significa, cosmos eles entendem como mundo, cientistas entendem como mundo, mas significa sistema, sistema que rege o mundo. Vamos ler de novo o texto para ficar melhor. Ele trouxe vida, estando nós ainda mortos em pecados. No 2 ele diz assim, em outro tempo vocês tinham uma conduta dominada
por um espaço de tempo ou pelo tempo desta era ou deste mundo, desse sistema. De novo ele fala, segundo, dominados. O texto está falando que nós éramos dominados, irmã Josefa, pelo sistema do mundo, e diz que nós éramos dominados também pelo príncipe. A palavra está falando que nós éramos dominados por um príncipe, um governante. A palavra no grego também é isso, um governante das potestades. Olha aí, está escrito potestade na sua Bíblia? É a mesma palavra que Jesus se deparou lá em Lucas 4, nós lemos exousia, autoridade. Nós estávamos debaixo do mundo, desse sistema, e estávamos debaixo da autoridade do príncipe das potestades do ar, que é o diabo. Do espírito que opera, agora é o importante. Está escrito na sua Bíblia aí, opera? Tem alguma Bíblia que está diferente? Como está na sua? Opera, tem alguma Bíblia diferente do opera? Como? Atua. Fala, tem alguma outra? Controla. Essa palavra, apesar de parecer controla, atua, é uma palavra grega chamada energeio. Repita comigo, energeio. Sabe o que significa essa palavra? É justamente a palavra que trouxe luz à energia. A palavra está falando que outro tempo nós éramos dominados pelo mundo, éramos dominados pelo diabo, do espírito que energiza, do espírito que traz uma energia, um espírito que traz uma fonte de poder que opera nos filhos da desobediência. Essa desobediência significa assim: esse espírito ele aprisiona as pessoas de tal maneira que elas não conseguem dar atenção à palavra, irmã Josefa. Está falando que antigamente nós tínhamos essa fonte de energia. Eu e você, nós tínhamos essa fonte de energia e éramos dominados por ela. Éramos alimentados por ela. Não muda todo o contexto do que nós acabamos de ler. Imagine eu e você sermos energizados por demônios. Inconscientemente. Pastor, mas nós inconscientemente éramos controlados por essa força. É o sistema. É o que controla lá fora, mas não é o que controla a gente, Rafael. Não é o que nos controla, não é o que nos rege. Nós deixamos de lado, ficou para trás, ficou lá para trás. Esse espírito que energiza, ele não tem nada a ver com o espírito que hoje nos energiza. Atos 10, 38, abra lá. Hoje nós vamos ler um pouco a Bíblia. Vamos entender como é a nossa vida hoje. Atos 10, 38. Atos 10, 38, todos acharam? Gostaria que o nosso irmão Rogério lesse para nós, Atos 10, 38. Veja só, vamos entender de uma vez por todas, de novo, como Deus ungiu. Explicando, quando Deus levantava alguém, desde a velha aliança, João Pedro, ele colocava óleo sobre essas pessoas, como sinal de, eu estou autorizando o seu ofício. Então, Jesus foi ungido pelo próprio Deus, ou seja, Deus estava com ele. Alguém tem dúvida disso? Que Deus estava com Jesus? Ninguém. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. A palavra é dunamis.
Já ouviu falar, né? A banda Dunamis. Quem já ouviu alguma música do Dunamis? Já ouviu. A palavra Dunamis também é fonte de energia. É uma energia que vem de alguém, é uma energia que vem da própria natureza, e é uma energia que faz com que passemos por barreiras ou operemos milagres. Era esse o poder que estava em Cristo, e é o poder que está em nós agora. É um poder que faz milagre, traz cura. Diz assim: o qual andou fazendo bem. Está falando que Jesus fazia o bem. Você já viu alguém fazer o bem e desejar a enfermidade para o outro? Já viu alguém fazer o bem e tentar roubar o outro? Já viu assim? Se o bem agora virou isso, está tudo de cabeça para baixo mesmo. A palavra está falando que Jesus fazia o bem, curando todos os oprimidos. Preste atenção de novo no texto. Esse curando é uma palavra chamada, não, você não precisa decorar isso, é só para você ter certeza que está escrito isso mesmo. Depois você procure, se você tiver acesso a alguma Bíblia grega. Iaomai significa curar enfermidades, perdoar pecados e levar cura. De novo eu vou repetir, o que Jesus estava fazendo bem, quando fala que estava fazendo bem, era curar enfermidades, Marcel, era perdoar pecados e levar cura. Esse era o bem que Jesus estava fazendo. Então, se Jesus veio para fazer o bem, trazer cura, por que Deus está mandando enfermidade? Não estou entendendo. Isso está claro? Ou Deus tem algum tipo de problema de caráter? Quem crê nisso, que Deus tem um problema de caráter? Levanta a mão. E diz assim: a todos os oprimidos do diabo. De novo a palavra dominado. Jesus, Carol, veio para fazer o bem, para curar os enfermos e para tirar. A palavra katadunasteo, que significa, é um controle rígido que Satanás fazia com as pessoas. Nós não estamos mais debaixo desse domínio, não estamos. Nem eu e nem você estamos mais. Essa fonte de poder ficou para trás. A fonte de poder que nos domina agora é a fonte de poder chamada dunamis, virtude, poder para realizar as coisas do céu em nossas vidas, porque antes nós estávamos oprimidos pelo diabo, mas Jesus nos trouxe libertação e agora nós estamos livres em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas não, eu não acredito desse jeito. Eu acredito que eu tenho que fazer. Você pode fazer o que você quiser. Eu acho que eu tenho que fazer mais para. Não é o tanto que você vai fazer, é o tanto que Ele fez, é o tanto que Ele já fez por mim e por você. Abra lá em Mateus 8, só para comprovar que Jesus é uma fonte de poder que não está ligado a enfermidades, não está ligado a desgraças. Isso tem que ficar bem claro. Tem que ficar bem claro para nós. Dez milagres. Rapidinho. Para você entender a fonte de poder que está em você. Diga assim: eu tenho uma fonte de energia dentro de mim. De novo, eu tenho uma fonte de energia dentro de mim. Mais uma vez, eu tenho uma fonte de energia dentro de mim. Veja só, eu não disse que não existe uma fonte de energia além da nossa. Existe. O que eu estou dizendo é que essa fonte de energia é mais fraca, essa outra. Essa outra fonte de energia é mais fraca. Pastor, mas eu adquiri tantos conhecimentos. Eu li as runas. Você pode ler o que você quiser. Lê o que você quiser. Pastor, mas eu alcancei um conhecimento da magia. Leia o que você quiser. A palavra diz que Jesus possui
uma fonte de energia maior do que qualquer outra existente. Pense num conhecimento mais mirabolante que você pode... Pastor, eu aprendi agora o ocultismo, pastor, um negócio oculto. Meu Deus, eu extraio forças de fontes. É mesmo? Que legal. São fontes obsoletas de energia. A fonte que nós usamos é a fonte principal, é a fonte que criou todo o universo. Essa é a nossa fonte de energia. Olha só o que essa fonte de energia tem poder. Está aí dentro de você. Se você não acreditar, não tem problema, eu acredito. Não tem problema. Eu tenho que falar daquilo que Deus fala comigo e daquilo que eu tenho convicção. A parte de você crer ou não é minha responsabilidade. Aí é sua responsabilidade. Amém? Diz assim, Mateus 8:1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão seguiu Jesus. E eis que veio um leproso, tinha uma doença na pele, e o adorou dizendo: Senhor, se você quiser... Olha o que o leproso falou: se você quiser, você pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo: quero. O que dá para entender nesse texto quando você lê? Qual que era o desejo de Jesus na história? Curar. Você quer? Jesus, eu quero. Você quer? Eu quero. Jesus não falou: eu acho mais ou menos que eu quero te curar. Não falou isso. Ele falou: meu desejo é te curar. Será que Jesus mudou? E Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Versículo 5, um outro caso, segundo milagre aqui. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando, pedindo, exclamando, dizendo: Senhor, o meu criado está em casa paralítico, e está violentamente atormentado. O homem estava doente e estava atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. De novo, qual foi a atitude de Jesus? Curar. Foi de novo essa atitude. Ele não falou: olha, passa amanhã, que amanhã quem sabe, né? Quem sabe amanhã. Ele não falou isso. Ele falou: eu vou lá e vou levar saúde para ele. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e o meu criado irá sarar. Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e ao outro: vem, ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. 13. E disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Segundo caso, cura. Está vendo a fonte de energia totalmente diferente da outra? Terceiro caso, para ficar, vamos trazer bastante caso para ficar bem claro, né? Para ficar bem explícito, bem. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste queimando em febre. Ela estava com o quê? Febre. Fosse nos dias de hoje, ela já ia ter que fazer o teste do cotonete, porque esse de sangue aí não funciona muito bem não, viu? Galera fez, galera com... Obrigado. Dá negativo direto. Sabe o que Jesus fez? Tocou na mão e a febre deixou. Ela levantou e começou a servi-los. Mais um caso. E além desse terceiro, tem um outro embutido que eu vou deixar dentro do 3 mesmo, para não falar que é 11, né? Deixa como 10 mesmo.
E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, pessoas que estavam não somente energizadas pela outra fonte, mas estavam totalmente tomadas pela outra fonte. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. De novo, qual é a vontade? Curar. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. De novo, mais um caso aí, agora não é de cura, mas é para salvar vidas. Olha só, quarto caso, tem mais 6. Entrando ele no barco, 23, 8 e 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o bar era coberto, o barco, né? Eu falei o bar, né? O mar, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, estava tranquilo, estava de boa. Ele sabia, ele tinha confiança, Henrique, na fonte dele. E os seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, nos salve, nós estamos perecendo. Lembra daquela palavra que nós falamos lá agora há pouco? Yaiomai, trazer salvação. E ele disse: por que vocês estão temendo, homens de pouca fé? Levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Jesus estava fazendo o quê? Trazendo vida, preservando vida. Está compreendendo? Que Jesus não tem nada com morte. É tão certo que ele não tem nada com morte, quando ele morre, ele ressuscita. Quando ele morre, ele ressuscita e vive para sempre. Não, foi Deus que mandou a Covid, pastor. Ele está amacetando a humanidade. Amacetando a humanidade. Mais amacetada que está. Já tem o diabo para macetar, agora Deus também vai macetar. E game over, acabou. É? Sabe o que está faltando para nós, como cristãos? Quando eu falo cristão, não estou falando não estou falando de vida cristã. Eu estou falando como igreja no mundo, entendermos a palavra. Nós precisamos entender a palavra. Vamos lá, mais um caso, quinto caso. Faz assim comigo. Quinto. Falta só mais 5. Tem bastante, hein? Se você sair daqui com dúvida, meu irmão, eu não sei o que vai fazer você ficar com fé. E tendo chegado a outra banda, a província dos Gadarenos, saiu ao encontro 2 endemoniados. Eram 2. Tá bom, 2. Vindo dos sepulcros tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo. E andava passando distante deles, uma grande manada de porcos. Os demônios rogaram-lhe dizendo: se você nos expulsar, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe dizendo: se nos expulsa, acabei de ler, né? 32, e ele lhes disse: ide, e saindo eles se introduziram na manada de porcos, beleza? 33, os porqueiros fugiram e chegando à cidade divulgaram tudo o que aconteceu aos endemoniados, e eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos termos. Jesus curou, levou libertação para aqueles homens, e mandaram eles sair fora. Pregamos esses dias esse texto, mais uma vez, Jesus não tem parte, presta atenção na dica, Jesus não tem parte com a outra fonte. Não é meio mussarela, meio calabresa, não tem isso. Meio a meio, 50-50, não tem isso não. É? Tem meio a meio. Ou é, ou não é. Pastor, eu sou híbrido. Estamos inventando um monte de coisa, né? Que não existe. Até me lembra do... Quem assistiu aí os filmes da Marvel, né? Doutor Estranho, quem assistiu, né? Quem assistiu? Vou levantar a mão. Estou com vergonha, é? A Maga Suprema pegando a energia das trevas. Não tem esse negócio. Eu pego a energia das trevas, eu vivo nas trevas, mas eu... Não
tem esse negócio. Ou você vive na luz ou você vive nas trevas. Pastor, eu estou meio na luz, meio nas trevas. Não, você está nas trevas. Você não está meio na luz, meio nas trevas. Você está nas trevas. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Não tem meio a meio. Eu estou em cima do muro. Tá com o diabo. Pastor, você está sendo duro. Não sou eu. Reclama com Deus quando chegar lá no céu. Eu só transmito a mensagem dele. Já falei que eu sou do comercial, né? Parte administrativa é com ele. Eu só trago o que ele falou. Aí se não gostou, não tem o que fazer. Olha só, outro texto aqui. Sexto, faz assim, 6. E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que trouxeram de novo um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tenha bom ânimo, seja corajoso, perdoado te são os teus pecados. Lembra daquela palavra, aiomai? Perdoar pecados, curar, tudo lá. Jesus andava fazendo o bem. Isso aqui quer fazer o bem. E eis que alguns escribas diziam entre si: ele blasfema, está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que vocês estão pensando mal em vossos corações? Subiu aquele pensamento e Jesus, por um dom espiritual, que depois a gente vai tratar nos cursos, levantou e ele falou: por que vocês estão pensando dessa maneira? Às vezes acontece, viu, gente? Você está aí ouvindo a palavra e o coração está meio duro, e às vezes sobe o pensamento, sobe que nem um balãozinho, eu vejo. E aí eu acabo falando. Eu não vou falar o nome, mas aí sobe e eu falo. E acontece com outras pessoas, sobe igual um balãozinho. E aconteceu isso nesse dia aí. Por que é mais fácil? Olha o que Jesus disse: perdoado-te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ele está falando assim, para mim é tudo a mesma coisa. Perdoar pecado e enfermidade faz parte da mesma fonte. Enfermidade e pecado fazem parte da mesma fonte de energia, que nada tem a ver comigo. É isso que ele está falando. Pecado, enfermidade passou. Então você está falando que eu estou falando que a enfermidade ela surgiu por causa de uma desobediência lá no Jardim do Éden, ok? Mas as pessoas podem ficar enfermas sem necessariamente terem quebrado um princípio espiritual. Vamos supor que agora o irmão Rogério e o irmão gostou dessa, né? O irmão, esqueci seu nome agora, me fugiu. O irmão Henrique. Ficou melhor, irmão Henrique? Gostou? Irmão Rogério e irmão Henrique, que trabalham com Uber, com 99, e eles agora inventem de trabalhar 24 horas por dia, sem descanso. Mas aí eles querem trabalhar dessa maneira uns 5 meses só. 5 meses. Só para ver se o corpo aguenta. Você acha que eles vão ficar enfermos, gente? Você acha que eles vão ficar bem de saúde? Lógico que não, porque você expôs seu corpo a uma carga que o seu corpo não aguenta, né? Aí não tem diabo, não tem demônio, entendeu? É que a gente vê na televisão, às vezes, que tudo é demônio, né? Que tem que botar a mão na cabeça e expulsar. Não adianta expulsar e não aprender a palavra e não mudar. Não adianta. Não adianta. É o demônio, mas e você, não muda? Perdoado te são os teus pecados, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade. Está escrito assim na sua Bíblia? Autoridade? De novo, exousia. O Filho do Homem tem poder, exousia. Tem um poder maior para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal exousia aos homens. Isso aqui é um prenúncio daquilo que ele colocou dentro de você. Isso aqui ele já estava falando: olha, essa autoridade não vai parar em Jesus, essa autoridade vai estar dentro de você, Rodrigo, vai estar dentro de você, Sandro. Essa fonte de energia não vai ficar só em Jesus, ele veio para trazer essa fonte para dentro de nós. É o 6º caso. Vamos para o 7º. 7º caso.
Mateus 7,18. Nenhum caso você viu Jesus falando: olha, meu irmão, você merece mesmo ficar doente, vá para o inferno. Foi isso. 18. Dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou. Era um líder de sinagoga, um fariseu, um religioso, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo. O que tinha acontecido com a filha dele? Morreu. Ele estava desesperado. Ele não chegou lá: mestre, minha filha faleceu. Não, ele estava desesperado. Minha filha morreu. Ele não tinha mais para onde recorrer. Mas vem e põe a sua mão e ela vai voltar à vida. Aquele homem estava cheio de fé. Ele tinha certeza que Jesus poderia trazê-la de volta à vida. De novo você vê Jesus associado ao que? Vida. Não tem outra palavra. Jesus está associado à vida, à cura. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. Só que no meio do caminho, olha só, no meio do caminho, está ali, ele está indo para curar a pessoa, já aparece outra. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, ela tinha hemorragias, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, lá em Marcos capítulo 5, 38, não abra lá, a palavra diz que quando ela tocou, ele sentiu que virtude saiu dele, saiu dunamis, saiu o poder dele, saiu o poder da fonte de energia, para o corpo da mulher. Nós não enxergamos, mas ela existe. Nós não a enxergamos, mas ela é real. As pessoas lá fora não enxergam, e não sou eu que estou falando. As pessoas estão sendo dominadas cruelmente, sem ao menos enxergar. Assim como nós também estamos livres, e somos cheios desse poder, sem enxergar. Jesus fala: saiu o poder de mim. Ninguém viu. Alguém viu. Alguém falou assim: mestre, eu vi a hora que saiu um raiozinho da mão dela, foi para a mão dela, um raiozinho, um choquinho, eu vi. Alguém falou isso? Falaram assim: você está maluco? Um monte de gente aí, como que você, um monte de gente pôs a mão em você? Não, era algo que só aquela mulher e eles sabiam. Ela sentiu o poder passando por ela, e ele sentiu o poder saindo dele. Só os dois sabiam. E ela levanta: fui eu que toquei. E quando ela fala fui eu que toquei, ela fala: da mesma maneira que o poder veio, ele veio e trouxe uma transformação no meu corpo, eu fui curada. Não tem como tirar a enfermidade de uma fonte dessa. Não tem. Pensa numa enfermidade, qualquer uma, Covid-19, Covid-20, 35, 48, pense em qualquer uma delas, não tem nada a ver com Deus, nada a ver. Põe uma coisa na sua cabeça: enfermidade não tem nada a ver com Deus. Pastor, Deus colocou uma enfermidade para eu aprender? É mesmo? Método novo? Ele põe enfermidade para nós aprendermos? Que legal, bacana. Só que eu não vejo isso na palavra. No Novo Testamento eu não vejo isso. Jesus falando: olha, eu vou colocar a enfermidade em você para você aprender. Fica aí para você aprender. Teve algum caso que Jesus, desses 10 nós estamos vendo, teve algum caso que falou assim: não, agora não, aprende mais um pouco, aprende aí, queridão. Tem algum caso assim? Não tem. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, eu ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo, disse: tenha ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã, curada. E Jesus, chegando na casa daquele chefe, vendo os instrumentistas, esse é o 7º caso, vamos chegar no 8º. E chegando-se à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirem-se, que a menina não está morta, mas dorme-se. Foi assim que fizeram. Brincadeira, brincalhão, você está de brincadeira? Está dormindo então você sabe mais que nós. Você é um comediante, Jesus. Logo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou na mão da menina, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. De novo, a pessoa estava morta. O que ele fez? Vida. 27. Estamos terminando. Nono caso. E partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos, clamando, dizendo: tenha compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e disse-lhe Jesus: crede vós que eu possa fazer isso? Eles estavam falando: por favor, nos cure. E ele falou: vocês creem mesmo que podem ser curados? E eles disseram: sim, Senhor. E na hora que eles disseram sim, Senhor, tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E naquele mesmo momento, aqueles homens foram o quê? Curados. Curados. Espera mais um pouquinho aí. Fica mais um pouquinho aí doente. Não teve essa conversa. Essa é a fonte que está em nós. Os olhos se abriram. 31, 32. E havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Ele não falava e ainda estava possuído por demônios. Expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pela fonte dos demônios. Só que não. Jesus fazia tudo isso porque Deus era com ele. Deus era com ele, e ele não mudou nada. Lá em Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Repita comigo: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo dessa época, é o mesmo hoje e é o mesmo amanhã. Ele é o mesmo ontem, esse mesmo que está aqui é o mesmo hoje e agora. Essa é a fonte de energia que está em nós. Bote uma coisa na cabeça, tanto você que está aqui como você que está em casa, que está assistindo talvez pela primeira vez. Nós estamos muito presos, sabe com o quê? Com formalidades religiosas, não com a palavra. Quando eu digo formalidades religiosas, eu digo nós estamos acostumados com tradições. Porque eu aprendi assim. Mas nós nos demos ao luxo de ler a Bíblia, pelo menos, e ver o que ele tem a dizer a respeito do assunto. Será que nós vamos permanecer dessa maneira, abrindo bem a boca, que nem um passarinho faminto e deixando colocar qualquer tipo de alimento em nossa boca? Ou nós vamos começar a enxergar as coisas pela palavra? Porque nós estamos falando que Deus está enfiando enfermidade, mas será que essa é a verdade? E vivemos uma vida muitas vezes que não vai além daquilo do que já vivemos. Ficamos engessados quando a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Quando se fala mais do que vencedores, eu já falei sobre isso. Até dizem, pesquisando, pessoas que estudaram grego, não existia, João Pedro, a palavra mais que vencedor naquela época. Existia só a palavra nikaos, que era vencedor. Mas Paulo não sabia como escrever, que havia uma fonte inesgotável de poder dentro de nós. Eu não estou falando que é algo que está fora, eu estou falando que foi algo que foi colocado dentro de nós. Ele não tinha palavra para falar, nikaos era muito pouco para falar só vencedores. Ele usou uma palavra que daí em diante começou a ser usada no grego, que é ubernikaos, que é mais do que vencedor, vencedor inigualável, vencedor inestimável, mais super vencedores. É isso que a palavra diz a respeito de nós. É isso que a palavra está dizendo. Quando você olha a vida de Jesus, você enxerga Jesus como um grande vencedor. Eu não estou falando, eu não estou vendendo, pastor, você está vendendo, não estou vendendo nada. Eu estou falando o que a palavra diz. E também não estou dizendo que você não passará por problemas. Não estou vendendo esse tipo de conversa, não.
Eu estou falando que há um poder e uma fonte inesgotável que nos faz viver acima de todo e qualquer problema, porque nós confiamos e temos certeza que a fonte que está em nós é a fonte de Deus. E essa fonte de Deus faz com que nós possamos passar por toda e qualquer circunstância que está lá fora. Eu não estou garantindo para você que você não vai ter problemas financeiros. Pode ser que em algum momento da sua vida você tenha problemas financeiros, é comum, pode acontecer. Só que uma coisa é certa: há uma fonte inesgotável dentro de você e de mim para passar por ela. Eu não estou falando que você não vai ter problemas no seu casamento. Pode ser que em algum momento você tenha, mas existe um poder dentro de mim e de você para passar por esse problema. Eu não estou falando que não vai surgir de repente um problema de enfermidade na sua vida. Não, não disse isso. Eu não disse. Eu disse que pode ser que aconteça, mas da mesma forma que acontece, existe uma força e uma fonte de energia que nos faz passar por todos esses problemas acima deles. Se coloque de pé. Eu quero feche seus olhos, ore. Gostaria que a Duda viesse aqui à frente.
Jesus, nós te agradecemos. Bastava ser vencedor, mas o Senhor nos fez mais do que vencedores. A sua palavra diz, lá em Colossenses capítulo 2 e versículo 15, que o Senhor Jesus despojou principados, Jesus despojou os governantes espirituais e potestades, espíritos, exousias, autoridades. Jesus despojou principados e potestades e deles triunfou na cruz. A maior fonte de todas de energia venceu a outra fonte que nos dominava, que nos escravizava. Somos livres. Somos livres em Ti. Nós cremos nisso. As evidências dizem: tudo está errado, tudo dará errado, mas nós não. Nós cremos segundo aquilo que a Sua palavra diz. Os sintomas podem dizer: está doente, é verdade, os sintomas existem, mas nós cremos além dos sintomas. Os sintomas dizem: você está doente, você está destruído, mas a palavra de Deus diz que algo foi feito espiritualmente, e verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas dores. Os sintomas irão desaparecer, a enfermidade irá regredir, o nosso corpo irá se manter preservado, e Ele tem preservado a sua igreja, Ele tem preservado as nossas vidas. Quantas pessoas foram atacadas pelo vírus, mas estão aqui para a honra e glória do Senhor, com saúde perfeitas. Sim, a enfermidade está devastando o mundo, e alguns cristãos que não conhecem a realidade da palavra, mas nós conhecemos o que o Senhor nos entregou e sabemos que o poder que há em nós é maior do que os sintomas e a enfermidade. Nós cremos na fonte de energia, a fonte pura dos céus, que diz: eu quero ser curado, então seja. Eu quero ser curado. Você crê? Eu creio, então seja curado, seja curada. A tempestade vem para tirar as vidas, seja paralisada. A morte seja levantado dos mortos. Não há impedimentos para o nosso Deus, não há impedimento para o nosso Senhor. É a fonte da vida, é a fonte da vida eterna. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, todo bom presente vem dos céus, vem do Pai das luzes, o nosso Deus, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Não há mudança nele, não há sombra, há luz. Não há sombra, Ele é o Pai das luzes, Ele traz tudo às luzes, Ele traz tudo esclarecido, Ele traz luz às nossas vidas. Tudo Ele manifesta. É a nossa fonte de energia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu não me guio pelo que eu vejo. Eu não me guio pelas circunstâncias. Eu me guio por aquilo que a Sua palavra diz. Independente se houve um vento ou não, eu sei que a Sua palavra ela é poderosa e carregada de energia sobrenatural. As pessoas dizem aí fora: nossa, que energia boa, nossa, que energia negativa. Não, a nossa energia é 100% dos céus. É essa energia que rege as nossas vidas. É a mesma energia que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É a energia vinda do Espírito Santo de Deus. As minhas palavras são espírito e vida. Pastor, não teve movimento. Não se foque por isso. Não se foque por isso. Ninguém viu o poder saindo do corpo de Jesus para o corpo daquela mulher. Foi apenas um toque, e o poder
poder foi transmitido. Ninguém viu um grande poder saindo de Jesus parando a tempestade. Foi apenas uma palavra e a tempestade parou. Ninguém viu um poder sendo transferido de um lado para o outro quando Jesus disse apenas uma palavra e aquele servo foi curado. Ninguém viu poder nenhum, mas houve um resultado no mundo espiritual e no mundo físico. É poderoso. Invisível e poderoso. Não é porque é invisível que não é poderoso. Você não enxerga o ar, mas se você parar de respirá-lo, morre. Não é verdade? Mais real do que o ar que você não enxerga e respira é o poder que está carregado nessa palavra. Ela não volta vazia. Quando ela é lançada, ela produz um resultado que eu e você não enxergamos a um primeiro momento, mas que acontece. Que essa palavra possa ter atingido o seu coração, a sua mente, o seu corpo, o seu espírito. Saiba de uma coisa: ela irá produzir o resultado. Conte os dias, ela irá produzir o resultado para o qual foi mandada. Quero abençoar a sua semana, quero abençoar a sua vida. Semana que vem estamos online, mas continuamos com a mesma convicção. Estamos ligados pelo poder de Deus. Isso não diminui, isso só aumenta. Essa fase irá passar. A sua igreja continuará firme e forte. Continuará. A vida cristã continuará firme e forte, porque nós temos convicção, porque nós temos um compromisso. Temos um compromisso com o Senhor e um compromisso com este ministério. E Ele continuará firme, forte em ti, em o nome de Jesus. Levante suas mãos, eu quero te abençoar dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com alegria, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em o nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém.